Tranquilo? Então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Vamos lá então. Começar então a revisar sobre gramática da banca SES Gran Rio. Vamos para o primeiro conteúdo, que é emprego das classes de palavras. Lembrando que o PDF com as 50 questões você vai baixar e aí vocês vão ter a sequência lógica para você estudar português para concursos, tá bom? Então, a nossa primeira questão, ela remete aqui, ó. Vamos lá. Diz assim: no fragmento fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo, são palavras de classes gramaticais, são palavras de classes gramaticais diferentes, certo? Quando eu vejo isso aqui, praia, ativo, venenoso, exótico, baiacu, nudismo, exótico, ativo, né? Safari e vulcão, o que é que eu observo aqui, né? O que ele está cobrando nessa questão 1, que ele gosta de cobrar também, é a relação de quê? De substantivo e adjetivo. Então, com essa questão, vamos revisar o quê? Duas classes morfológicas, tá bom? Então, olha só, as classes morfológicas, elas se relacionam. Então, não vamos estudar a morfologia de forma isolada. Hoje eu vou estudar só adjetivo. Amanhã eu vou estudar só substantivo. Não, você estuda uma classe em relação à outra. Então, por exemplo, quando você pega a definição, que você pega, por exemplo, o substantivo, quando você estuda o substantivo, vai dizer que o substantivo, ele vai denominar o quê? Coisas, e vai denominar o quê? Seres, né? Então, tá aqui a definição, dá nome às coisas, dá nome às coisas, dá nome aos seres. É classe principal, ela é essencial à frase, então ela é uma classe principal e ela recebe característica do adjetivo. Então, se eu tenho um substantivo como o que eu acabei de mencionar, como a classe principal, eu tenho aqui a figura do adjetivo que nasce em prol de quê? De caracterizar. Então, o adjetivo ele vai ser o quê? Uma característica, ele vai ser um acréscimo a quem? Ao substantivo. Não só o adjetivo se refere ao substantivo, como outras classes, como o artigo se refere ao substantivo, como o numeral se refere ao substantivo e como o pronome, né? Nós vamos dizer que essas 4 classes morfológicas são classes que determinam o substantivo. Elas vão se referir a quem? Ao substantivo no texto. Tá certo? Então, ele é o centro em que as outras classes dependem, né? Então, quando você pega o que é adjetivo, perceba que há a nomenclatura de característica. Então, já está aqui. Quem? Substantivo. E aí ela vai ter qual papel na frase? O papel dela é de quê? É de acréscimo. É de acréscimo. Então, vem para acrescentar uma informação. Certo? Então, você vai se perguntar o seguinte, Você vai fazer a pergunta, né? O substantivo e o adjetivo. Como ele é principal e o adjetivo ele é o quê? Um acréscimo. Ele entra como secundária. Então, se eu digo assim, o jogador foi esse, vamos imaginar que você lê uma matéria no jornal que diz assim, o jogador foi expulso. Certo? Quem é que foi expulso? O jogador. O jogador é o substantivo. O que se refere a jogador vai ser o famoso artigo definido. Mas perceba que esta frase está faltando algo. Está faltando uma informação que venha para especificar, trazer uma mensagem mais clara, tipo, mas qual foi o jogador que foi expulso? Aí vem a figura do adjetivo, que é o quê? Ele nasce em prol
de caracterizar. E aí eu vou dizer assim, ó, o jogador brasileiro. Brasileiro se refere a quem, ó? A jogador. Então não é qualquer jogador, é o brasileiro. Então brasileiro aqui vai ser o quê, ó? Adjetivo. Então é isso que você deve observar, é a referência. Não é só pegar a palavra, eu tenho que relacionar. Então pega aí o seu material, imprima e analise, faça análise, porque assim você vai compreender o conteúdo. Tranquilo? Então, quando nós voltamos para a questão, vamos observar o seguinte. Praia, cadê praia? Tá aqui, ó. Frequentar uma praia. Praia é substantivo, professor? É. Veja, ó, uma praia. Uma me mostra que praia é substantivo. Ok. Vamos olhar ativo. Cadê a palavra ativo? Visitar um vulcão ativo. Vamos lá. Ó. Visitar um vulcão. Vulcão é substantivo. Certo? Ativo está caracterizando o vulcão. Então, ativo aqui é o quê? É adjetivo. Então, nós já temos aqui a nossa resposta da 1. Ele fala classes gramaticais diferentes. Então, praia é substantivo, vulcão é adjetivo, tá bom? Então, vou observar o quê? A referência que um tem com a outra. Então, eu tenho aqui, ó, praia substantivo, vulcão substantivo. Não é qualquer vulcão que eu vou visitar. Ele está ativo. Então, ativo é adjetivo. Olha a outra. Venenoso. Cadê? Venenoso, ó. Um baiacu venenoso, ó. Um baiacu venenoso. Aí você tem, ó, o substantivo é baiacu. Aí eu tenho o quê? Venenoso é adjetivo de baiacu, certo? Então, ambos são o quê? Ó? Ambos são adjetivos, né? Venenosos e exóticos, né? Cadê exóticos? Aqui, ó, algo exótico, ó. Comer o quê? Algo. Algo é o substantivo. Comer algo. Exótico é o adjetivo do algo. Então, exótico aqui é adjetivo. Beleza? Comer algo exótico. Tranquilo? Aí eu tenho baiacu e nudismo. Cadê o baiacu? Ó, baiacu, como eu mencionei, é substantivo. É o baiacu. Nudismo. O nudismo, ó. Nudismo que eu consigo antecipar o artigo. O nudismo. Então, ambos são o quê? Ambos são substantivos. Ativo, como eu já falei, é adjetivo. Exótico também é, então ambos são adjetivos, né? Safari e vulcão vão ser substantivos. Tá bom? Aqui, ó. Um safari. Então eu tenho aqui safari como substantivo. Tranquilo? Agora olha só, gente. A praia, presta atenção numa coisa aqui, ó. A praia de nudismo. Perceba que ele falou só nudismo. Se ele tem destacado de nudismo, isso aqui vai receber o nome de ser uma locução, ó. De nudismo é uma locução. O que é uma locução, professor? É a junção de duas ou mais palavras. E de nudismo está se referindo ao substantivo praia. Perceba que não é qualquer praia, é de nudismo. Isso aqui é o que? É uma locução adjetiva. A locução adjetiva, ela se difere do adjetivo porque é formado por duas ou mais palavras. Então, de nudismo é locução adjetiva, está tendo também papel de substantivo. De adjetivo, desculpa. Ok, pessoal? Então a resposta aí da 1 é a alternativa aí, a alternativa de letra A. Beleza. Vamos para a próxima.
A questão 2 vai ser trabalhada também o adjetivo. Olha só, ó, do mundo civilizado. O que é que eu tenho aqui, ó? Do mundo, ó, eu tenho do mundo civilizado. Como é que eu analiso isso? Do mundo. Mundo é substantivo. Mundo é substantivo, ó. Eu tenho aqui, ó, do mundo. O que é do mundo? É o de mais o. Esse ozinho aí que acompanha o aqui, ele é o artigo de mundo. Não é qualquer mundo, né? Ó, e do mundo civilizado. Não é qualquer mundo. É o mundo civilizado. Civilizado, no caso, é adjetivo. Ó. Civilizado, no caso, é adjetivo. Então, vem, ó. É substantivo? Não. É pronome definido? Não. É preposição? Não. É conjunção? Não. A resposta, letra C da questão 2. Então, eu respondi o quê? Por eliminação, que é o passo principal para você acertar no dia da prova. No dia da prova você faz assim. No entanto, o foco daqui também é mostrar que é possível acertar questões por eliminação, mas vamos revisar o conteúdo. Por que civilizado é adjetivo? Porque ele caracteriza o substantivo mundo. Então você vai pelo quê? Você vai pela referência, né? Ó, o adjetivo ele se refere ao substantivo. Então vou ter isso aqui. Vamos colocar aqui também no nosso esqueminha para complementar, né? Ó, a locução adjetiva. Ela também vai se referir ao substantivo, também. Ela também. Aí qual é a diferença, né? É que quando se fala em locução, estamos falando de duas ou mais o quê? Duas ou mais palavras. Tá bom? Então cuidado com essa nomenclatura. Locução. Tá bom? Ok? Certo. Vamos ver então aqui, ó. Edson, e a palavra fora? A palavra fora, ela expressa o quê? Ela expressa ideia de lugar. Aí remete a quê? Aí vamos revisar o advérbio. Aí a grande pergunta é, ó, quando você estiver estudando fora, a resposta foi advérbio. Aí você revisa. O que é advérbio? Vem para cá. Advérbio é classe gramatical invariável. Significa, então, que o advérbio ele não flexiona. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é isso. Advérbio não flexiona. Vamos imaginar que você ficou em dúvida se civilizado fosse advérbio. Você ficou em dúvida. O que é que você pode fazer? Você pode pluralizar mundo. Veja que se eu falar mundos, eu vou dizer mundos civilizados. Então essa palavrinha aqui, ela pertence a quê? A classe gramatical variável. Significa que ela flexiona. Então esta palavrinha aqui, ela não pode ser o quê? Advérbio. Tranquilo? Aí lembra que é muito comum ter cobrado essa diferença, se é adjetivo ou se é advérbio. Adjetivo varia. Civilizados. Já o advérbio não. O advérbio ele não vai flexionar. Então, o que é o advérbio? Classe morfológica invariável, não flexiona. Ele representa relação semântica. Então, é importante lembrar das semânticas, dos sentidos do advérbio. Os três principais são esses três aqui. Tempo, modo, lugar. Que é o trio, que eu chamo trio adverbial. Veja que fora representa ideia de lugar, então vai ser o quê? Vai ser um advérbio por isso. Outra coisa importante é lembrar que esse cara aqui, ó, que este advérbio, ele é chamado de classe modificadora. Quando se diz classe modificadora, é porque o advérbio ele vai estar ligado a três classes morfológicas. Aqui elas. Ele modifica adjetivo, modifica advérbio e modifica verbo. Então, o advérbio ele vai fazer referência ao adjetivo, ele vai fazer referência ao advérbio e ele vai fazer referência a quem?
ao verbo. Então, quando você fala aqui, ó, são muito lindas, quando eu digo, ó, as mulheres são muito lindas, o que eu tenho aqui é muito, estando ligado a lindas, ó, o que é lindas? Lindas é adjetivo. Então, muito que se refere a lindas que é adjetivo, esse muito aqui ele vai ser um advérbio expressando uma intensidade. Expressando uma intensidade, certo? Então, aqui vai ser a natureza adverbial. Tranquilo? Quando eu digo que ela canta alto, alto é advérbio porque se refere ao verbo cantar. Ela canta alto. Então, neste caso, alto aqui é advérbio. Tá bom? Então, entenda essa relação que uma classe tem com a outra. Ó. Está fora do mercado. Ó. Está onde? Fora do mercado. Fora. Então, fora está ligado ao verbo estar. Então, neste caso, nós temos aqui a figura de que do advérbio. Estamos falando de classes morfológicas. Classes morfológicas, beleza? Classes morfológicas. Neste caso aqui, eu vou ter o que? Outra relação que é, advérbio é morfologia. A morfologia do advérbio em sintaxe vai ser chamada de adjunto adverbial. Então, isso que é o que? Uma relação morfossintática. É uma relação morfossintática. Então, se ele tivesse perguntado qual é a função sintática de fora, a função sintática é adjunto adverbial. Tranquilo? Então, aqui revisamos o advérbio. Vamos, então, para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma questão que remete a quê? Às funções de o aos ais. Para muitos pensam que o aos ais tem função apenas de artigo. Não é? Não é. Então, vamos aqui revisar as funções que a SES Gran Rio cobrou nesses caras aí. Vamos começar pela primeira. Ó, veja que eu tenho aqui, ó, artigo, 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 artigo. Vamos começar por ela. Perceba que em todas as frases eu tenho o termo artigo. Como é que eu poderia eliminar uma questão como essa na hora da prova? Vamos começar pelo artigo, que ela é a mais comum, certo? Só vamos entender. Qual é a figura do artigo? O conceito é esse aqui, ó. Defina ou indefina o substantivo. Então, significa que o aos ais sempre vai vir antes do substantivo. Com qual objetivo? Ou definir ou indefinir. Certo? Esses aqui, o aos ais, são os definidos. Os indefinidos são o uns, o uma e o umas. Mas vamos falar principalmente do aos ais, que é mais cobrado nas provas. Então, vem antes de substantivo. Isso aqui é o primeiro requisito. Vamos observar então aqui, ó. Vamos observar então aqui. O a está antes de latinhas. Latinhas é substantivo, professor? É. Vamos deixar assim. O segundo a está antes de vir. Professor, o que é vir? É verbo. Se vir é verbo, esse segundo a pode ser artigo? Não pode. Disposta a pular. O a está antes de pular. O que é pular? É verbo. Se pular é verbo, então eu elimino. Não pode ser artigo. Aí não pode. Tá bom? Não pode. Agora vamos começar a entender o artigo aqui, ó.
Ele vem antes de substantivo e concorda. É obrigatório que haja a concordância. Desculpa, vou só corrigir aqui. Se o ausaz for artigo, ele vai concordar com o substantivo. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, aqui a palavra festas. Se eu digo as festas, esse as ele é artigo? Ele é. Ele é artigo. Por qual razão? Vem antes de festas, que é substantivo, e concorda com festas. Festas está no plural, festas, o as também está no plural. Então, tem de concordar. Quando você pega a primeira, a latinhas, o que você tem aqui é o a no singular e latinhas no plural. Eu pergunto a vocês, está havendo a concordância, que é o requisito 2? O ausaz concorda com o substantivo? Neste exemplo, não. Então, ele não pode ser artigo. Qual é o artigo de latinhas, professor? O artigo de latinhas é as latinhas. Então, quando isso acontece aqui, o a no singular, quando o a estiver no singular, anota aí, e o termo à frente estiver no plural, este azinho aqui ele vai ser somente uma preposição. Não é pronome. Então veja que só com a primeira eu eliminava. César Gran Rio, infelizmente, eu digo infelizmente porque você vai estar bem preparado para acertar qualquer tipo de questão, mas em questões desse tipo, de respectivamente, ela tem vacilado, né? Porque veja, só com a primeira a pessoa eliminava. Então eu tenho a latinhas, no caso, formou a mais plural. Então se eu digo aqui, vou a festas, este a é só preposição, porque ele vem antes de festas, só que aqui eu tenho a mais p. Se você for para a crase, aqui vai dizer que a mais plural, a crase ela é proibida. Vai se dizer o quê? A mais plural, crase nem a pau. Beleza? Então vai ser o quê? Preposição. Ok? Vamos então. Revisamos o quê? O artigo. Outra coisa importante. O artigo é uma análise o quê? Morfológica. O artigo vai ter função sintática sempre de adjunto adnominal. Anota isso aí. Quando chegarmos às aulas de sintaxe, eu vou precisar deste conhecimento. Então, o artigo, que é uma classe morfológica, vai ter função de adjunto. Isso significa que vai depender da pergunta. As aqui é artigo e funciona como adjunto adnominal. É sempre, professor? Sim, sempre. Aí lembre de outra relação aqui, artigo, o advérbio é adjunto adverbial. Sempre, sim. Advérbio é adjunto adverbial. O artigo é o quê? O artigo é adjunto adnominal. Então, faça aí as anotações, o quê? As anotações necessárias. Beleza? Ok. Certo? Aí, vamos lá. Professor, aqui disse que este A, ele disse o quê? Dando vida a latinhas, quem a vi? Este azinho aqui, a banca disse que ele é um pronome. Então, vamos revisar o quê? Pronome oblíquo. O pronome oblíquo, ele é chamado de quê? De elemento de coesão textual. E ele serve para quê? Para retomar e substituir termos. Então, ele vai estar o quê? Ligado a verbo, certo? E sintaticamente, ele é um objeto direto. Então, eu tenho novamente aqui uma relação morfológica, é pronome oblíquo e vai funcionar como objeto direto.
Aí o que é que eu tenho aqui, gente? Vamos entender. Quando você diz assim, ó, eu a vi, como é que eu consigo identificar que esse a ele é pronome oblíquo? Ele vai estar ligado a verbo, vi, e você vai fazer um testezinho assim, ó. Você vai pegar o pronome, o ausais, você vai substituir por um substantivo. Se o pronome oblíquo serve para substituir um termo anteriormente citado, eu posso, para confirmar que é pronome oblíquo, eu vou pegar a mesma frase e vou ler com um substantivo. Ó, eu a vi. É a mesma ideia de dizer eu vi Maria, certo? Eu vou falar assim, ó, comprei-o. Vou pegar o e falar comprei o carro. Se você fizer isso e der certo a substituição, vai ser pronome oblíquo. Tá bom? Vai ser pronome oblíquo. Então, olha só aqui, ó. Quem a vir. Vamos trocar o a por Maria. Quem vir, Maria. Olha só. Quem vir, Maria. Quem a vir. Aqui é vir do verbo ver. Quem a vir. Então, nós temos o quê, ó? Quem ver, Maria. Veja que este azinho aqui, ele cumpre um papel de pronome. E este pronome é um pronome oblíquo que serve para retomar e substituir termos. Esse é o papel do pronome oblíquo. Você está falando sobre Pedro. Ah, eu o encontrei semana passada. Aí o remete a quem? A Pedro. Eu encontrei Pedro semana passada. Essa é a ideia. Tranquilo? Essa é a ideia. Vamos para o próximo item. Próximo item nós temos aí, que é preposição. A preposição, estamos na questão 3, né? Beleza. A preposição, ela é o quê? Ela é uma classe morfológica invariável e ela une e ela serve para ligar e unir termos. Preposição tem valor semântico, sim, cuidado com isso. Preposição pode ter ideia de lugar, pode ter ideia de tempo, pode ter ideia de modo, de causa, de companhia, certo? Agora o nosso foco é isso aqui, ó. O a no singular, então, ó, o a é no singular e o que tem à frente é, ó, a mais masculino. Então, quando você diz assim, ó, comprei um fogão a gás, por que é que esse a ele é preposição? Ele está antes de gás. Gás é masculino. E qual é o artigo de gás, professor? É o artigo o. Então, se você diz o gás, o o é artigo. A gás, por você ter um a mais o masculino, ele é preposição. O a mais artigo indefinido. Quando você fala vai a uma festa. Pelo fato do a estar antes de uma que é um artigo indefinido, faz com que este a seja o quê? Preposição. Preposição. Vou citar mais alguns exemplos aqui, ó. O a mais plural eu já citei, que foi o que foi cobrado agora, né, ó. Se você voltar aqui, ó, a latinhas, o a é preposição nessa relação do a no singular, termo à frente no plural, então foi usada por isso, tá bom? OK? Beleza? E aqui eu tenho, gente, ó, o a mais, ó, olha só agora, ó, o a mais verbo no infinitivo. Então, quando você diz assim, ó, eu vou
está prestes a, apagar, apagar, a vencer, a beber. Então, pelo fato do a estar antes de o a estar antes de infinitivo, ele vai ser preposição, que é o motivo daqui, a pular. O a está antes de pular, que é verbo no infinitivo, né? O infinitivo é o que termina em AR, ER e R. Então, aqui eu tenho. Ah, professor, e esse aqui? O detalhe desse aqui é que ele está com função, no caso, de substituir. Então, por isso que eu falei, se você conseguir substituir por um substantivo, vai ser pronome. Então, essa resposta aí da 3 é. Então, você vai baixar os slides, vai revisar os outros. O a mais indefinido. Então, se você fala, alguém, o a é preposição. O a mais pronome pessoal, quando você diz a ela, a ele. O a mais os demonstrativos, esse, este, essa, esta, isso, isto. Agora você vai pegar isso e vai revisar. Então, a essa casa, o a vai ser preposição. Então, vai de você pegar os materiais, revisar o conteúdo, resolver questões e tirar as suas dúvidas. Tranquilo? Eu poderia ter respondido essa questão 3 em 1 minuto, mas não é o foco, a questão do tempo. O foco é a qualidade para fazer com que você revise. Tranquilo? O que eu estou fazendo, na verdade, é o que você deveria fazer quando fosse responder questões. A latinhas. Aí você viu que o gabarito dizia que o a é preposição. Aí você deve perguntar, por que preposição? Você iria procurar o material para encontrar a informação. Então, aqui o objetivo desse revisaço já é eu te dar todas as informações que foram cobradas pela banca SESC Gran Rio. Tá bom, pessoal? Então, preposição, preposição e preposição. Tranquilo? Ok. Vamos para a 4. A 4, como toda banca costuma cobrar, questões sobre o quê? A questão 4, ela diz assim, Questão 4, ela vai dizer assim, tá bom? O conector que classifica-se diferentemente do que se destaca em coisas que você deve fazer em. Coisas que você deve fazer em. Bom, aí eu tenho aqui o confronto mais comum nas provas de concursos sobre as funções de o quê? Que é a diferença de relativo versus conjunção integrante. Certo? Vamos aqui entender. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Pronto. Vamos entender o seguinte. Qual é a função de cada um? Qual é a função de cada um? Tá bom? Eu tenho o seguinte, pronome relativo serve para quê? Retoma substantivo ou pronome. Então tá aqui, o que, como pronome relativo, ele retoma substantivo ou pronome, que no caso ele vai retomar pessoas ou coisas. Então ele vai ter o quê? O papel de retomar ou substantivo ou retoma pronome. Tranquilo? Aí aqui a equivalência. O que ele é equivalente a qual, os quais, as quais. Então ele vai ser equivalente. Já a conjunção integrante, em geral, não é sempre. Em geral, a conjunção integrante estará relacionada a verbo. Geralmente. E eu vou revisar essa, não é a exceção, eu vou complementar isso aqui para vocês. A conjunção integrante, você substitui pelo isso. Então vai ser mais ou menos assim, Vai ser mais ou menos assim, O
vereador que foi o vereador que foi reeleito afirmou que vai trabalhar mais. Beleza. Ok? Ok. Aí nós vamos ter o seguinte, né? Ó, o que aqui e o que aqui. Então você vai observar o que? O que em relação a quem ele está ligado. Nessa primeira opção, ó, o que? Ó, quem é que foi reeleito? O vereador. Então nessa primeira opção, o que ele é um pronome relativo, ele retoma vereador e você consegue fazer o processo de substituição pelo o qual o vereador, o qual foi reeleito. Veja que reeleito está no masculino por isso. Se fosse a vereadora, teria sido a vereadora que foi reeleita. Então também vai me ajudar isso, compreender e olhar o texto por completo. Aí eu tenho aqui, ó, o vereador afirmou que vai trabalhar mais. O que está ligado a afirmou, que é verbo. Então este que ele é uma conjunção integrante. Veja que eu consigo fazer o processo de substituição. O vereador afirmou isso. Então vou ter isso aqui. Tranquilo? Vou ter isso aqui. Beleza. Quando eu venho para cá, eu vou ter essa frase aqui, ó. Coisas que você deve fazer. O que é que você deve fazer? As coisas. Então aqui eu tenho, ó, um pronome relativo que ele retoma coisas. Consigo fazer a substituição por as quais, ó, coisas que você deve fazer. Ou seja, coisas as quais você deve fazer. Então, o que é classificado, ele é um pronome relativo. Logo, ele vai dizer o quê? Diferentemente. Diferentemente. Então, vamos observar aqui, ó. Eu que não apostei na Mega Sena. Quem é que não apostou na Mega Sena? Eu. Então, pronome relativo. Retoma quem? Eu. Coisas que a gente precisa. Coisas que a gente precisa porque precisa fazer. Coisas que a gente precisa. Então, ó, eu, o qual apostei, não é? O que retoma coisas, então eu vou dizer pronome relativo. Coisas as quais a gente precisa porque precisa fazer. Lugares que você deve conhecer. O que é que você deve conhecer? Os lugares. Então eu tenho pronome relativo, consigo trocar por os quais. Os lugares, os quais você deve conhecer. Os 100 pratos que você deve provar. O que é que você deve provar? Os 100 pratos. Pronome relativo, consigo trocar por os quais. Então, meus alunos, letra A a D, eu tenho o que aí como relativo? A resposta é a letra E. Mas você vai me perguntar assim, professor, mas aí na letra E, o que não está ligado a verbo. Não tá. Então vem para cá. Só para a gente complementar. Só outra coisa importante, ó. Quando você classifica este que ele é relativo, ele vai introduzir uma oração adjetiva. Quando este que for uma conjunção integrante, vai introduzir uma oração substantiva. Então fica atento a isso. Então vou ter aqui, ó, relativo, oração adjetiva, conjunção, oração substantiva. Então faça aí as anotações necessárias. Lembra que eu disse aqui, ó, em geral, então vamos colocar isso aqui, ó,
Ó, vamos colocar assim, ó. Preste atenção. Então, ó, conjunção integrante, certo? Eu vou ter o que ligado a verbo. E aí você troca por isso, né? Como, por exemplo, falou que. Falou que vai passar. O que está ligado a falou. Falou é verbo. Consigo falar isso. Falou isso. Então, meu aluno, essa aqui é em geral. Em geral é assim. Tranquilo? Vou mostrar para vocês agora 2 casos que vai ter conjunção integrante, mesmo não estando ligado a verbo. Como é que funciona aqui? Ó? Preste atenção. Você vai ter uma preposição mais a conjunção integrante que. Essa preposição, ela vai vir de um nome, certo? Ela vai vir de um nome. Só que qual é a sacada aqui? É você entender assim, ó. Tem preposição, essa preposição, ela vem de um nome, ó, ela não vem de verbo, ela vem de um nome. A sacada é você pegar isso aqui, é pegar o que e substituir pelo isso. Aí você vai fazer o processo de contração. Então vamos entender. Eu vou falar assim, ó. Tenho necessidade de que revise. Por exemplo, aí a banca destacou o quê? Aí eu tenho, ó, tem a preposição, tem. A preposição vem de necessidade. Necessidade é um nome. Agora vem a confirmação. Qual é a confirmação? É substituir a preposição com o que pelo isso. Como é que eu substituo? Como é que eu iria substituir aqui? Tenho necessidade, ó. Tenho necessidade disso. Então, troquei, deu certo, tenho necessidade disso. Este que é conjunção integrante. Mais um exemplo aí, professor. Mais um exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Mais um exemplo. A confiança em que, ó, a confiança em que, vamos mais ou menos deixar assim, ó. Aí você tem o que, tem a preposição vem de confiança é nome, e aí eu posso falar, ó, a confiança nisso. O que é o nisso? É o em mais isso. O que é o disso? É o de mais isso. Então, trocou por isso, deu certo, aí vai ser. Então, aqui, ó, tenho a certeza absoluta de que, ó, veja, tenho a certeza absoluta disso. Tá vendo aqui, ó? Tenho a certeza absoluta disso. Então, isso me mostra que esse que ele é sim conjunção integrante. Veja que a preposição vem de certeza, ó. A certeza disso. Certeza é um nome? É. Tá aqui o artigo dela. A certeza disso. Beleza? Revisa aí. Se quer aprofundar, eu vou explicar isso dentro de sintaxe. Isso aqui, na verdade, meu aluno, é a famosa oração subordinada substantiva. Não se assuste, não se assuste. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Se quiser observar, veja. Por quê? Oração substantiva, ela é introduzida por conjunção. A completiva nominal, a preposição vem de um nome. Por isso que é importante você ver isso aqui. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a 5. A 5 fala assim, ó. A palavra que tem o mesmo valor sintático e morfológico do que se destaca em. Aí aqui ele colocou, ó,
No caso, na linha 1, ó. Eu sei que a gente se acostuma, ó. Eu sei que o que está ligado a sei é verbo. Eu consigo fazer o quê, ó? Eu consigo falar, eu sei isso. Eu sei isso. Então, esse que aí, ele é o quê? Uma conjunção integrante. Então, você vai na questão 5, analisar o quê? A alternativa em que o que ele é conjunção integrante, ele fala mesmo valor. Vamos observar isso. Mesmo valor. Então, ó, qual é a alternativa que eu consigo trocar por isso? Vamos ao Maranhão? Isso? Não. Ainda que chova, ainda isso? Não. Há mais razões para sorrir? Isso? Não. Ele espera o que está ligado à espera. Então, vai ser uma conjunção integrante, pois ele se relaciona ao verbo. Ele se relaciona ao verbo e você consegue substituir por isso. Ele espera isso. Ele espera isso. Olha a letra E. A cidade em que nascemos. Esse que aqui, ele é um pronome relativo. Onde é que nós nascemos? Na cidade. Ele retoma cidade. Veja que você consegue substituir. Só que aqui vai ficar assim, ó. O em que você vai trocar pela contração nas quais. Que nós vamos ver no próximo bloco. Então, ó, a cidade nas quais nascemos. Então, ele é relativo. Tranquilo? Beleza. O que é que eu preparei? O que aqui, o que aqui e o que aqui. Existem outras funções do que. Vamos aproveitar e revisar. Ó, essa letra A, o que está empregado como conjunção coordenada explicativa. Quando o que por conjunção coordenada explicativa, quando o que por conjunção coordenada explicativa, você substitui por pois ou pelo porque. Você pode fazer essa substituição. Então, ó, é relacionada a uma oração expressa com verbo no imperativo, é comum haver a relação de ordem ou verbo indicando hipótese. O principal vem agora. Quando o que ele é conjunção coordenada explicativa? Quando ele é equivalente a pois. Quando ele é equivalente a porque. Neste caso, ele vai iniciar uma oração coordenada explicativa. Perceba que na primeira opção, eu posso ler pois no lugar do que? Vamos ao Maranhão, pois a passagem está cara. Vamos trocar pelo porquê. Vamos ao Maranhão, porque a passagem está barata. Eu disse cara, tanto faz. Vamos ao Maranhão. Vamos, ó, veja aqui que eu tenho uma ordem. Vamos ao Maranhão. Então, esse quezinho aqui, ele é uma conjunção coordenada explicativa. As questões, elas nos ajudam muito a entender o conteúdo. Porque cada vez, ó, letra A, você já revisa o que é. O que é uma conjunção coordenada explicativa. Na letra B, pessoal, cuidado com uma coisa. Existem várias conjunções que elas têm o que. Por exemplo, para que tem o que. Já que tem o que. Visto que tem o que. Ainda que tem o que. Mesmo que tem o que. À medida que tem o que. Só que a banca ela não destaca a conjunção. Ainda que, mesmo que, para que, a fim de que. Não. Ela destaca só o que. E aí o que é que você vai fazer? Você analisa toda a conjunção. Você não vai ver só o que. Você vai ver a expressão que ele está dentro. Ainda que. Então você vai fazer assim, ó. Ó. E aí é bom porque a gente já antecipa sintaxe. Ó. Ainda que chova, irei ao encontro. E veja que a conjunção é ainda que. Ó. Ainda que.
é o conectivo. Ainda que é o conectivo. Tá bom? Aí eu vou ter o que aqui? Vamos lá? Ó, conjunção adverbial concessiva. Olha o tanto de que aqui, ó. Ó, a principal adverbial concessiva é embora. Mas, ó, ainda que, tem o que, mesmo que, apesar de que, se bem que, certo? Eu coloquei as outras para complementar o nosso estudo. Mas você observou que ele destaca só o que? Mesmo assim, analise o conectivo. Tá bom? Analise o conectivo. O que é a conjunção concessiva expressa? Concessão ou posição. Então, ela vai trazer essa ideia aqui. Beleza? Vai trazer essa ideia. Então, ainda que chova. Aí veja que você pode trocar por embora. Embora é a principal. Embora é a principal e é o que eu chamo de conjunção modelo da adverbial concessiva. É a conjunção modelo, conjunção padrão. Então, ela é a principal. Então, aqui, ó, ainda que chova, ó, embora chova, irei ao encontro. E veja que expressa o quê? Uma relação oposta. Ainda que chova. Qual é a expectativa gerada? Que ele não vá, mas mesmo assim ele irá ao encontro. Então, eu tenho uma conjunção adverbial concessiva. Conjunção adverbial concessiva. E a C, há mais razões para sorrir do que para chorar. Quando você puder utilizar antes do que a expressão do, você tem um que aqui como conjunção comparativa. Ó, nessa mesma questão, ele cobrou pronome relativo, conjunção, conjunção integrante, conjunção comparativa, conjunção concessiva e conjunção explicativa. Vamos então revisar essa C? Aqui, ó. Conjunção adverbial comparativa. É uma das mais tranquilas de assunções de o quê? É uma das mais tranquilas de assunções de o quê? Expressa ideia de comparação, ou seja, x é igual a y. E olha só a sacada aqui, ó, para você observar. Pode antecipar de forma facultativa a expressão do. E aí vai ficar do que? E aí vai ficar do que? Certo? Ok? Então, quando você fala assim, ó, sei mais português que matemática. Qual é a sacada aqui? É utilizar o do. Sei mais português do que matemática. E esse do aqui, essa expressão do, ela é opcional. Cuidado que ele pode perguntar, né? Ah, pode ser retirada? Pode. Beleza? Ser mais português que matemática, ser mais português que matemática do que matemática. Então aqui, ó, há mais razões para sorrir que para chorar. Veja que eu consigo falar. Há mais razões para sorrir do que para chorar. Beleza? A resposta aí das 5, letra D é a resposta.